One Story, 103. Judas. Lembrem-se do que os apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo previram. Judas capítulo 1. O autor de Judas não é Judas Iscariotes, mas Judas, irmão de Tiago, o mesmo Tiago que escreveu a epístola de Tiago. Judas também era irmão físico de Jesus. Junto com Tiago, Judas creu após a ressurreição e ascensão de Jesus e foi usado como líder na igreja primitiva. Judas começa sua carta, dirigindo-se aos que foram chamados. Em toda a Escritura, o tema do chamado é profundamente significativo. Às vezes parece que fomos nós que clamamos a Deus, ou que nos oferecemos voluntariamente para permanecer diante dele. Mas a Escritura declara claramente que Deus é quem inicia a salvação. Ele é quem chama seu povo. Portanto, aqueles que pertencem a ele são chamados por ele. Judas diz que esses chamados são amados em Deus Pai e guardados para Jesus Cristo. Os que Deus chama são os que Deus guarda. E o chamado de Deus sempre coopera para o bem. Então Judas diz: misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. O que sustenta aqueles que são chamados e guardados não é nada acrescentado por este mundo. Jesus disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Sim, até os filhos de Deus enfrentarão aflições neste mundo. Mas a saudação entre o povo de Deus é esta: misericórdia, paz e amor. Em Jesus Cristo, há algo que o mundo não pode dar. Por isso ele disse: deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Judas refere-se aos chamados como amados amigos. E os exorta a batalharem pela fé que uma vez por todas foi entregue ao povo santo de Deus. Por quê? Porque certos indivíduos, cuja condenação já havia sido anunciada há muito tempo, infiltraram-se secretamente entre o povo de Deus. Pessoas ímpias que distorcem a graça de nosso Deus em desculpa para a imoralidade e negam Jesus Cristo, o nosso único soberano e Senhor. Judas nos lembra: Deus salvou seu povo do Egito, mas depois destruiu os que não creram. Ele manteve anjos que não permaneceram em sua posição em cadeias até o juízo. E Sodoma e Gomorra, e as cidades ao redor, entregaram-se à imoralidade e à perversão e são exemplo daqueles que sofrem a punição do fogo eterno. Mas essas pessoas, em sua ilusão, contaminam o corpo, rejeitam a autoridade e difamam seres gloriosos. Até o arcanjo Miguel, quando discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a fazer acusação difamatória, mas disse: o Senhor o repreenda. Essas pessoas, porém, difamam o que não entendem, e como animais irracionais, são destruídas pelas próprias coisas que instintivamente seguem. Ai deles! Seguiram o caminho de Caim. Lançaram-se no erro de Balaão por lucro. Foram destruídos na rebelião de Corá. Eles são manchas nas suas festas de amor, comendo com vocês sem qualquer respeito. São nuvens sem água, levadas pelo vento. Árvores de outono sem fruto, arrancadas, 2 vezes mortas. Ondas bravias do mar, espumando sua própria vergonha. Estrelas errantes, para as quais está reservada para sempre a mais profunda escuridão. Enoque, o 7º depois de Adão, profetizou sobre eles. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos, e para condenar todos os ímpios por todos os atos de impiedade que cometeram e por todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios proferiram contra ele. Esses são resmungadores e descontentes que seguem seus próprios desejos impuros. Eles se vangloriam e adulam outros para obter vantagem. Finalmente, Judas diz: mas vocês, amados amigos, lembrem-se do que os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo previram. Permaneçam firmes na palavra de Deus. Porque os apóstolos avisaram: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. São aqueles que causam divisões, seguem impulsos naturais e não têm o Espírito. Então Judas diz: mas vocês, amados amigos, edificando-se na fé santíssima que vocês têm e orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus enquanto aguardam a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna.
Sejam misericordiosos com os que duvidam. Salvem outros arrancando-os do fogo. E para outros, mostrem misericórdia misturada com temor, odiando até mesmo a roupa contaminada pela carne corrompida. E por fim, Judas volta novamente à obra soberana e à proteção de Deus. Ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é capaz de preservar seu povo de cair e apresentá-lo diante de sua gloriosa presença sem culpa e com grande alegria. A Ele sejam glória, majestade, poder e autoridade, por Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Agora, as epístolas do Novo Testamento chegaram ao fim. One Story agora entra no último livro do Novo Testamento, o livro profético, Apocalipse. A mão soberana de Deus desde Gênesis, a persistente rebelião de seu povo, o amor infalível de Deus e a obra expiatória de Jesus Cristo. Essa história agora continua na vinda de Jesus Cristo. A história do povo de Deus, formado pelo seu zelo, e a história de Jesus Cristo. Essa história continua.